Ô turma, esse foi o último slide da aula passada. Inclusive, de acordo com meus planos, essa deve ser a penúltima aula do curso de parafuso de fixação. E daí, por consequência, essa é a penúltima aula do curso de elementos de máquina Zoom. Então a gente tá quase lá, aguenta aí mais um pouco, por favor, porque logo mais a gente acaba. Gente, olha só, juntas parafusadas operando sob carga transversal devem ser projetadas à luz desses dois critérios de falha. O primeiro critério de falha tem que ser aplicado na fase de montagem para evitar que o parafuso escoe durante o aperto. E o outro tem que ser aplicado durante a fase de operação sob carga transversal para evitar que as chapas escorreguem entre si. E eu digo isso porque se as chapas não tiverem movimento relativo de deslizamento, os parafusos não sofrerão cisalhamento. Agora, caso vocês desejem verificar a resistência estrutural do parafuso na eventualidade das chapas deslizarem, daí vocês precisam aplicar os critérios e conceitos e formulações que vocês aprenderam sobre cisalhamento durante o curso de resistência dos materiais. Ô gente, aqui, na aula de hoje, meu foco é de explicar uma questão muito interessante que é como calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. A força resultante no parafuso mais solicitado é expressa através dessa variável R que vocês conseguem identificar como sendo o único termo da direita do critério de falha de escorregamento durante a operação de juntas parafusadas sob carga transversal. Turma, olha essa situação aqui, por favor. Situação essa que inclusive consta na nossa lista de exercícios. A gente tem uma carga azul mantida em posição de equilíbrio através de alguns acessórios de sustentação que estão solidários a duas chapas. A chapa da esquerda está marcada na cor salmão e ela está unida com a chapa verde através de 5 parafusos de fixação. Então, essas duas superfícies aqui da esquerda, associadas com os parafusos de fixação, se comportam como juntas parafusadas, correto? Perfeitamente. Então, vamos analisar aqui que tipo de solicitação essa junta está sujeita quando ela entra em operação. Vamos lá. O peso dessa carga azul introduz solicitações nesses acessórios de sustentação. E aí, por conta das interações mecânicas desses componentes, a junta parafusada vai ser solicitada por cargas de natureza transversal. Ou seja, turma, mais uma vez a gente está diante de caso característico do tipo 3 de solicitação. Também era só o que faltava, né? A gente está no tópico 5 do curso, que trata do caso 3 de solicitação, e aí eu resolvo te dar um exemplo do caso 1. Era só o que faltava mesmo, né? Já imaginou? Daí eu começo a explicar tudo de novo. A audiência do canal AFD vai surtar numa situação dessa. Mas olha só, eu vou te mostrar os desenhos técnicos respectivos desse dispositivo de fixação. Essa daí é a vista superior do dispositivo, e eu peço a gentileza de vocês notarem, por favor, que como se trata de um exercício da lista, eu tô te apresentando os desenhos do próprio enunciado, tá legal? E isso vai fazer com que algumas variáveis sejam declaradas aqui durante essa videoaula. Então, por favor, não se apeguem aos valores numéricos, porque é na aula que vem que eu vou fazer com vocês um exercício de aplicação numérico. A aula de hoje ela é relacionada à fenomenologia da operação de juntas parafusadas sob carga transversal. Então, o foco nosso tem que ser nos fenômenos físicos, tá legal? Aqui nesse desenho eu te apresento a vista frontal desse dispositivo. Nós temos 5 parafusos dispostos geometricamente dessa forma que está mostrada aí no desenho. E aí, turma, como eu insistentemente deixei claro ao longo de todo o curso, nosso foco vai ser o projeto dessa junta, contemplando qual é o parafuso mais solicitado. Só que para isso a gente vai precisar colocar em prática a missão Boca de Jacaré parte 2. Dessa forma, o objetivo dessa videoaula é justamente te explicar os detalhes dessa missão. Eu estou chamando de parte 2 da missão porque na parte 1, que foi apresentada nas juntas parafusadas sujeitas à carga axial assimétrica, nós usamos um protocolo. Aqui nós temos juntas parafusadas sujeitas à carga transversal, por isso que eu estou chamando de missão Boca de Jacaré parte 2. Olha só, eu vou pegar somente a parte que nos interessa desse dispositivo de fixação. Então, eu removi aqui na direita todos os componentes que não fossem os componentes da junta parafusada, ou seja, eu deixei aqui na tela somente as duas chapas e os 5 parafusos de fixação. Daí, turma, como eu vou precisar usar esse espaço da esquerda do slide, eu vou sumir com esse desenho completo e vou deixar só essa parte que me interessa aqui na direita. Com a ação dessa força F, a gente já constatou que a junta parafusada vai ser solicitada por carregamento do tipo 3. Então, a gente sabe que para esse tipo de carga transversal atuante, o projeto das juntas tem que contemplar 2 modos de falha. São eles o critério para não haver o escoamento durante a montagem e o critério para que as chapas não escorreguem durante a operação. Agora, olhando exclusivamente para o critério de falha da operação, eu vou estudar com vocês hoje uma forma de determinarmos a força resultante no parafuso mais solicitado. Força essa que é expressa por essa variável R que está na direita dessa equação. E aí, turma, só para simplificar a apresentação desse processo que eu intitulei de Missão Boca de Jacaré parte 2, eu vou adotar 3 hipóteses simplificadoras que na aula que vem serão abruptamente removidas. Eis as 3 hipóteses simplificadoras momentâneas. Eu vou partir do pressuposto que todos os parafusos são de mesma especificação dimensional e que eles foram feitos com aço de mesma classe de resistência. Daí a gente vai supor que eles foram instalados numa disposição geométrica tal que
o centro de gravidade da distribuição geométrica dos parafusos seja o parafuso número 3. E por fim, eu vou supor que não exista a ação de nenhum momento externo, ou seja, a única solicitação feita na chapa vai ser essa força mostrada aí e expressa através da letra F. Então, turma, nessa nossa missão Boca de Jacaré, tal qual na parte 1, nós temos dois objetivos. O primeiro deles é identificar qual é o parafuso mais solicitado e o segundo é calcular o valor da força resultante nesse parafuso mais solicitado. Então, quando a gente completar esses dois objetivos, a gente vai ter o valor numérico da variável R, que é fundamental para o projeto de juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Então, vamos lá. Turma, eu vou começar uma explicação que vai até o fim da aula agora, tá? E basicamente eu vou usar esse slide com essa estrutura que vocês estão vendo. Por favor, fiquem em paz porque vai ter muita movimentação de tela e aí a gente não corre o risco de ter a síndrome da tela parada, que é a famosa STP. Então, antes de eu começar as explicações, eu quero que vocês se familiarizem com a estrutura desse slide. Olha só, nessa caixa de texto eu mostrei uma lista de atividades que tem que ser feitas para que vocês executem a missão Boca de Jacaré, parte 2. Mas eu não vou te explicar item a item agora, né? Porque eu acho que é muito mais produtivo eu simplesmente aplicar o algoritmo e à medida em que eu fizer as explicações, eu vou dando as devidas justificativas técnicas, tá legal? Então, turma, eu vou usar essa parte de cima do slide como uma guia e também como uma régua para que a gente possa monitorar o avanço. Enquanto que aqui na parte inferior do slide, né, eu vou fazer as implementações desse algoritmo. Só para chamar a atenção de vocês, aqui na direita, né, eu deixei a junta parafusada do exercício que vai servir como base para que eu possa apresentar essa aula. E eu reforço rapidamente que essa junta se trata de uma junta parafusada genérica sujeita a 3 hipóteses simplificadoras. Daí eu vou usar essa junta para deduzir a nossa formulação, só que na aula que vem, quando eu for aplicar essa formulação, eu vou remover essas hipóteses simplificadoras. Só para lembrar vocês, as hipóteses são: parafusos são todos iguais, distribuídos igualmente nas chapas e não tem ação de momentos externos. E aí, turma, um aviso, tá? Essas hipóteses simplificadoras não vão modificar de forma alguma os conceitos físicos, porque mesmo que eu tiver uma chapa que não obedeça a esses requisitos, tanto os conceitos físicos quanto as suas respectivas formulações são idênticas. Entretanto, para mim é muito mais simples explicar esse conceito usando as hipóteses simplificadoras, porque, por exemplo, se eu tiver ação de momento externo, dependendo de qual for a intensidade e qual foi o sentido desse momento externo, o parafuso mais solicitado vai mudar. E daí você imagina que durante a aula eu ia ter que ficar impondo algumas hipóteses. Por exemplo, ó, se o momento for no sentido horário e se tiver uma intensidade de X, daí vai acontecer Y. Mas se o momento for no sentido anti-horário e tiver uma intensidade de Z, daí acontece Y'. Vocês entenderam? É muito mais fácil para que eu explique para vocês dessa forma aqui, adotando essas 3 hipóteses simplificadoras. E também eu acabo evitando que vocês se distraiam com questionamentos e possibilidades que eu vou tratar prontamente na próxima videoaula. Então, antes de eu começar essa explicação, deixa eu fazer uma provocação aqui, ó. Sabendo que a missão Boca de Jacaré, parte 2, quer identificar qual é o parafuso mais solicitado e posteriormente calcular a força resultante nesse parafuso mais solicitado, eu te pergunto o seguinte: você arrisca me dizer, nesse caso aí, dessa junta genérica, qual desses 5 parafusos, no seu ponto de vista, sob a ação dessa força F aplicada com esse ângulo beta, qual vai ser o parafuso mais solicitado? Pensa aí, por favor, dá um chute, sei lá, o que sua intuição te diz? É o parafuso número 1, é o parafuso número 4, ou talvez seria o parafuso número 2, quem sabe o parafuso número 3, ou finalmente será que é o parafuso número 5? Escolhe um, por favor, deixa anotado aí, por favor, e depois, por favor, no fim da aula você compara e me diz, por favor, se você acertou. Bom demais. Então vamos fazer o primeiro passo, que é determinar o CG da distribuição dos parafusos. Ô, gente, como nós estamos no primeiro passo, eu acabei ressaltando em vermelho, né, o texto aqui. E eu pretendo seguir esse padrão para ilustrar em qual passo, né, ou qual etapa do algoritmo eu tô. Ô, gente, nesse exercício, o centro de gravidade da distribuição geométrica dos parafusos está muito evidente, mesmo porque eu parti do pressuposto que a gente ia ter uma distribuição simétrica de parafusos. Se lembrem, por favor, que eu também fiz a suposição que os parafusos são iguais, tá? Porque o parafuso ser diferente impacta também no centro de gravidade, mesmo que a distribuição seja simétrica. E aí eu repito pela 18ª vez que na próxima videoaula eu vou remover todas as hipóteses simplificadoras, porque eu vou fazer um exercício numérico com vocês, no qual os parafusos são diferentes entre si, e também eles vão ser instalados nas chapas de forma assimétrica, tá legal? E uma vez que eu já comentei que eu também vou remover a terceira hipótese simplificadora, no exercício da aula que vem vai aparecer um momento externo aí. Então, turma, fica claro no nosso caso, né, nessa situação, que o CG está localizado no centro do parafuso 3. E eu vou usar esse símbolo aí para ilustrar o centro de gravidade e também, como esse símbolo está cobrindo a numeração do parafuso 3, eu acabei passando a legenda de numeração do parafuso 3 para fora dele, tá legal? Daí, como eu disse previamente, eu vou usar essa caixa de texto aí em cima também como régua de avanço. Por isso eu coloquei esse símbolo de ação concluída em cada etapa do processo. Outra coisa que eu fiz, eu também risquei a etapa que já foi executada. E claro, eu colori em vermelho a etapa
vigente, que no nosso caso agora é fazer o diagrama de corpo livre dos corpos. E para fazer o diagrama de corpo livre, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar os corpos e depois, no próximo slide, eu vou marcar as forças recebidas em decorrência das interações mútuas entre os respectivos corpos. Então, turma, para cumprir essa primeira parte, eu isolei as chapas com os respectivos furos de passagem dos parafusos do lado direito da sua tela. Por sua vez, eu isolei os parafusos numerados aqui no lado esquerdo da tela. Ô, gente, precisa ficar claro que eu estou utilizando diagramas ilustrativos em termos de escala, tá legal? Porque se vocês compararem em relação ao desenho original, eu ampliei esses corpos, mas eu tentei deixá-los proporcionais entre si. Então, notem, por favor, que os parafusos estão aqui com o hexágono sólido, preenchido na cor prata para simbolizar que eles são de aço. Por outro lado, aqui na chapa, eu coloquei os furos pelos quais os parafusos passam e os ilustrei através desses círculos brancos. Bom demais. O próximo passo é marcar as forças recebidas pelos corpos. Ô, gente, para marcar as forças recebidas, eu vou simplesmente usar a terceira lei de Newton, que também é conhecida como lei da ação e reação. E daí, como eu fiz na aula passada, eu vou rapidamente marcar o par ação e reação entre essa chapa salmão e o agente externo que aplica essa força aí. Nesse nosso exercício, a gente sabe que essa massa azul clara aplica uma força na chapa salmão para baixo e para a direita, que é justamente esse vetor F que está marcado na chapa. E como a gente quer marcar as forças recebidas pelos corpos, então, nesse caso, a força recebida pela chapa já está marcada. Ora, se a massa azul aplica na chapa salmão uma força de intensidade F para baixo e para a direita, então, de acordo com a terceira lei de Newton, a chapa salmão aplica na massa azul clara uma força de intensidade F para cima e para a esquerda. Esse daí é o par ação e reação. E, obviamente, por isso, eu marquei as forças F na mesma cor. Ô, gente, esse par ação e reação tem forças de mesma natureza, mesma direção, mesma magnitude e sentidos opostos. E é claro, o par ação e reação está marcado nos corpos que têm interação entre si e são corpos, obviamente, diferentes. Agora, vamos discutir o equilíbrio estático do ponto de vista da chapa. Olha aqui, se essa fosse a situação final em termos de forças aplicadas na chapa, ela sairia voando para a direita e para baixo. E a gente sabe que isso, obviamente, não acontece. Então, algum elemento estrutural tem que fazer o serviço de compensar essa força F que a chapa está recebendo nessa extremidade da direita. Quem é que faz isso, turma? Uai, a chapa tem interação mecânica com dois elementos. A primeira interação é feita com essa carga, e a segunda interação é feita com os parafusos. Então, só podem ser os parafusos que compensam essa força F aí. Por isso, turma, os parafusos aplicam na chapa, no CG da sua distribuição geométrica, uma força F para cima e para a esquerda. Notem, por favor, que eu marquei essa força na cor azul escuro. E então, de acordo com o princípio da ação e reação, como os parafusos aplicam uma força azul escuro para cima e para a esquerda nas chapas, as chapas, por sua vez, aplicam nos parafusos uma força azul escuro para baixo e para a direita. Então, essas duas forças marcadas na cor azul representam o par ação e reação. Ô, gente, aqui tem um detalhe muito importante do ponto de vista de equilíbrio estático da chapa, porque essa força F que está agindo na extremidade da direita da chapa está aplicada de uma determinada maneira que ela cria um momento fletor na chapa. Esse momento fletor tem a tendência de fazer essa chapa rotacionar no sentido horário. E eu chamei esse momento de MCG. Só para manter a referência, eu colori esse momento na mesma cor que foi usada para ilustrar a força F aplicada na extremidade da direita da chapa. Daí vocês guardam a relação causa-consequência porque fica muito claro que é um momento fletor decorrente da ação dessa força F aplicada na extremidade da direita da chapa. Ô, gente, eu faço questão de explicar isso porque em uma junta parafusada como essa, a gente poderia perfeitamente ter a ação de um momento externo adicional aplicado na própria chapa. E aí, turma, se isso acontecesse, mudaria demais algumas constatações numéricas na resolução do nosso exercício. Notem, por favor, que eu disse a palavra numérica, porque o conceito físico é exatamente o mesmo. E eu digo isso porque o momento resultante no CG dependeria da força externa F que está aí e também desse momento externo que eventualmente existiria. Então, só para facilitar o entendimento de vocês nessa aula inicial, eu assumi como uma das hipóteses simplificadoras de que não houvesse ação de qualquer momento externo. Mas fiquem tranquilas e tranquilos, por favor, porque na próxima videoaula eu vou resolver um exercício que vai ter um momento externo aplicado aí. Então beleza, vamos retomar o enredo da aula aqui. Está claramente constatada a tendência dessa chapa rotacionar por causa desse momento causado pela ação da força externa F. E a gente sabe que não pode acontecer qualquer tipo de deslizamento entre as chapas. Por isso, os parafusos são responsáveis também por aplicar na chapa um momento contrário
contrário que não permita essa separação. Vejam, por favor, que eu coloquei esse momento contrário aplicado pelos parafusos na chapa na cor vermelha. Então, como esses dois momentos estão no mesmo corpo, eles não são par ação e reação. Aliás, não faz muito sentido falar sobre par ação e reação para momento, mas tudo bem, você conseguiu entender o meu conceito. Vamos retomar então. Se os parafusos aplicam na chapa o momento vermelho no sentido anti-horário no CG da distribuição geométrica dos parafusos, por ação e reação, as chapas aplicam no CG da distribuição geométrica dos parafusos o momento vermelho no sentido horário. E aí, mesmo que eu tenha falado para vocês que não faz muito sentido a gente falar sobre paração e reação para momentos, né? Uma vez que esse conceito de paração e reação é relacionado com forças, eu quero conversar com vocês aqui em relação a esses dois momentos vermelhos, porque eles estão em corpos diferentes e eles são aplicados devido à interação desses corpos. E aí, turma, não é tão errado a gente falar em ação e reação para momento, porque o momento nada mais é do que uma força aplicada em um respectivo braço de alavanca. Então, apesar de eu não querer deixar registrado aqui no slide, eu estou falando para vocês que esses dois momentos marcados na cor vermelha poderiam perfeitamente ser considerados o par ação e reação. Isso porque um momento é aplicado no CG dos parafusos pelas chapas, enquanto que o outro momento é aplicado nas chapas pelos parafusos na região do CG dos parafusos. Bom demais. Então, vamos para a parte final desse algoritmo de solução. Ô, gente, o diagrama de corpo livre está feito, agora vem a parte mais legal da aula. Pelo menos eu acho a parte mais legal. Quer dizer, é a segunda parte mais legal, né? Porque a primeira parte mais legal é quando a aula acaba. A ideia agora é nos concentrarmos exclusivamente nos parafusos, porque a gente quer cumprir a missão Boca de Jacaré parte 2. Só para lembrar vocês mais uma vez, os objetivos dessa missão são identificar qual é o parafuso mais solicitado e também calcular a força resultante nesse parafuso mais solicitado. E aí, turma, eu vou precisar lançar a mão de um processo vetorial de cálculo de força resultante no parafuso mais solicitado. E esse processo é composto por duas partes. A primeira parte é fazer a distribuição das forças e a segunda parte é depois tratar de distribuir os momentos. Então, como a gente está na primeira parte, que é dividir essa força azul, eu acabei colorindo o contorno do slide de azul só para chamar a sua atenção. Analogamente, quando a gente chegar na parte de tratar da divisão do momento, que está colorido em vermelho, eu vou colorir o contorno do slide de vermelho também. Então vamos lá. Agora a gente vai assumir uma premissa de solução que é supor que essa força F seja igualmente suportada por cada parafuso que compõe a junta. E vamos refletir aqui, turma. Diga-se de passagem, essa premissa é bastante razoável, não é verdade? Então, para fazer essa parte da solução que trata da divisão da força, eu vou usar esse diagrama de corpo livre aqui. Veja, por favor, que a força F está aplicada em um ângulo beta. Esse ângulo é descrito entre a direção horizontal e a direção de aplicação da força. E daí, de uma maneira bastante simples e objetiva, vamos supor que essa força tem intensidade de 10 kN, está aplicada em um ângulo beta de 30 graus e tem sentido para baixo e para a direita. Se for esse o caso, cada parafuso vai ser responsável por absorver 1/5 dessa força. Então, mantendo esse exemplo que a força F vale 10 kN, está aplicada com um ângulo beta de 30 graus para baixo e para a direita, cada parafuso vai assumir uma força direta de 10/5, ou seja, 2 kN, aplicada a 30 graus para baixo e para a direita. Então, turma, só para te mostrar que eu estou fazendo essa ilustração respeitando o conceito vetorial, eu peguei essa força daí e dividi por 5. E o que eu vou fazer aqui na sequência é colocar cada pedacinho igual para cada parafuso absorver. Então, eu vou apagar essa força dividida por 5 e aí vou colocar diretamente nos parafusos 1/5 dessa força. Ô, turma, preste atenção, por favor, que eu mantive as respectivas cores e eu também acrescentei essa legenda com notação FDI para cada parafuso. Esse índice D significa força direta no parafuso e eu marquei no algoritmo FDI porque eu quis relatar a força direta em cada parafuso I. Então, seguindo esse conceito, o parafuso 1 tem FD1 aplicada nele, enquanto que o parafuso 2 tem FD2 aplicada nele e assim por diante. Beleza? Bom demais. Então agora a gente vai discutir sobre a, entre aspas, divisão dos momentos. Turma, notem por favor que com a divisão igualitária das forças, eu já marquei como finalizar essa parte da etapa. E daí a gente vai partir para a última parte, que é a divisão dos momentos, né? E eu falo divisão sempre entre aspas, porque não faz sentido a gente falar em divisão de momentos, a gente tem que falar sobre divisão de força. E é claro, como eu tinha prometido, eu colori o contorno do slide em vermelho, porque o momento no centro de gravidade dos parafusos está marcado aqui ilustrativamente em vermelho. Turma, vocês me desculpem se eu sou repetitivo, tá? Mas a gente não divide momento, a gente divide força. Mas momento é igual a força vezes braço. Então é agora, nessa parte da aula, que eu vou te explicar esse procedimento. Na verdade, eu vou te mostrar como converter esse momento no CG, que é uma variável calculável, em um binômio do tipo força multiplicada pelo braço. Só que eu vou te apresentar um braço hipotético, que também é uma variável
calculável. E aí você vai conhecer o valor do braço, você vai conhecer o valor do momento, daí você vai ser capaz de calcular uma força que representa esse momento. E é essa força que a gente vai dividir proporcionalmente entre os parafusos. E quando eu falo sobre divisão proporcional, eu me refiro à divisão proporcional a esse braço hipotético. Então eu vou lançar a mão desse outro diagrama ilustrativo aqui, no qual eu vou complementar a divisão dos esforços. Turma, genericamente, momento é igual a força vezes braço, então eu vou começar tratando dos braços. A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a distância do centro de gravidade dos parafusos até cada um dos parafusos. De agora em diante eu vou me referir a essa distância como R minúsculo índice I. Ou seja, a letra R minúscula serve para indicar uma distância e o índice I serve para indicar o número do parafuso. De tal maneira que a distância do centro de gravidade até o parafuso 1 vai ser chamada de R minúsculo 1 e a distância do CG até o parafuso 2 vai ser chamada de R minúsculo 2 e assim sucessivamente. Agora uma ressalva. Por favor, se por acaso veio à sua mente algum tipo de pensamento sobre a letra R ter qualquer vínculo com o raio, por favor, manda esse pensamento para o raio que o parta, porque R não tem nada, absolutamente nada a ver com raio. Inclusive não tem nenhuma circunferência aí, turma. E por isso que eu vou repetir para deixar claro o conceito. R minúsculo é a variável que contabiliza a distância entre o parafuso I até o CG. Portanto, para ilustrar esse conceito, eu vou marcar aqui a distância entre o parafuso 1 e o CG como R minúsculo 1, ou seja, R1. Ô turma, e eu vou fazer questão de falar 1 por 1. Tenha santa paciência aí, por favor, porque é pro seu bem. Aqui está marcada a distância entre o parafuso 2 e o CG, e obviamente eu chamei essa distância de R2. Naturalmente, em ordem numérica crescente, o parafuso 3 vem depois do parafuso 2. Então, seria a hora da gente discutir e marcar quem? O R3. Mas não tem o menor sentido a gente marcar a distância R3 nesse exercício porque ela vale 0. Isso acontece nesse exercício porque o parafuso 3 é o CG da distribuição geométrica dos parafusos. E eu já disse, eu acho que 10 vezes, né, na verdade 20, que na próxima aula eu vou utilizar uma distribuição geométrica assimétrica para que eu possa generalizar o processo de solução desse tipo de junta parafusada. Beleza. Aqui eu marquei a distância entre o CG e o parafuso 4 e obviamente eu chamei essa distância como R4 e por fim eu chamei de R5 a distância entre o parafuso 5 e o centro de gravidade da distribuição geométrica dos parafusos. Ô gente, é claro que essas distâncias RI serão obtidas através de trigonometria fundamental e elementar, hein? Daí eu vou sugerir que vocês usem 4 linhas de construção para te auxiliar na determinação vetorial das forças que vão contabilizar esse momento. Só que essas linhas de construção têm uma característica bem peculiar. Elas têm que ser perpendiculares às distâncias RIs. E para ilustrar esse processo, eu vou fazer individualmente em um dos parafusos e depois eu faço em todos de uma vez só, tá legal? E eu digo isso, turma, porque o processo é o mesmo para todos os parafusos. Então eu vou pegar, por exemplo, o parafuso 4. Eu uso como base a distância R4 e perpendicular a ela eu vou traçar uma linha de construção. Olha aí, só para deixar claro, eu marquei aqui o sinal de perpendicular nessa reta de construção. Deu para entender? Agora a ideia é fazer a mesma coisa para todos os outros parafusos. Turma, essas linhas de construção vão definir as direções nas quais a gente vai aplicar as forças tangenciais em cada parafuso. Daí eu vou te explicar primeiramente o racional da divisão e aplicação dessa força tangencial em cada parafuso e posteriormente eu te explico como calcular essas forças tangenciais. Ô gente, o conceito da divisão e aplicação dessas FTs é muito, mas é muito simples. Olha só, aqui eu te faço uma indagação. O momento resultante no CG dos parafusos não é no sentido horário? Então você teria que aplicar essa força FT em cada parafuso nessa direção definida pela linha de construção que é perpendicular à distância RI, de tal sorte que a força tangencial contribua para manter o sentido do momento resultante no CG. E eu vou demonstrar a aplicação da FT tomando o parafuso 1 como exemplo. Olha só, a força tangencial FT1 ou ela vai ser para cima e para a direita ou para baixo e para a esquerda. Eu digo isso porque esses são os dois sentidos possíveis para essa direção definida pela linha de construção perpendicular a R1. Uai, turma, como o sentido do momento resultante no CG é horário, a sua escolha do sentido da força tangencial FT1 só pode ser para cima e para a direita. Porque se você tivesse optado de forma equivocada por um vetor FT1 para baixo e para a esquerda, o sentido do momento resultante seria anti-horário e ele não guardaria correlação física nenhuma com a nossa situação. Ô gente, então fica muito fácil seguir esse conceito e distribuir as outras forças tangenciais nos outros parafusos. Basta você seguir a direção definida pelas linhas de construção que são
perpendiculares aos respectivos RIs e saber, na verdade, se lembrar do sentido do momento resultante no CG que a gente calculou no início do exercício, que no nosso caso é horário. Então no parafuso 2, FT2 tem que ser para baixo e para a direita, enquanto que no parafuso 4, FT4 é para baixo e para a esquerda, e finalmente no parafuso 5, FT5 é para cima e para a esquerda. Daí você pode estar falando, macacos me mordam, o professor esqueceu o parafuso número 3. Turma, não é verdade, né? Porque não faz o menor sentido a gente falar de força tangencial no parafuso que, por coincidência, está no CG da distribuição dos parafusos. E eu disse pelo menos umas 350 vezes que na aula que vem eu vou mostrar um exercício mais genérico. Então, só para resumir, não existe nesse exercício a ação da força tangencial no parafuso 3, porque R3 é igual a zero, uma vez que o parafuso 3 é o próprio centro gravitacional da distribuição geométrica dos parafusos. E daí, só para a gente manter o padrão, eu vou colocar a legenda igual eu fiz no caso das forças diretas, tá? As forças tangenciais FT são para auxiliar na divisão, entre aspas, do momento resultante no CG. Beleza, já expliquei o racional da aplicação, né, e distribuição dessas forças FTs. Agora eu vou partir para a parte de cálculo. Então vem um questionamento muito simples que é, como é que nós vamos fazer para calcular essas forças tangenciais? Ô turma, é muito simples, sabe por quê? Eu vou traduzir em expressões matemáticas as hipóteses físicas que eu assumi no início desse processo. Se vocês se lembram, eu falei que a suposta, entre aspas, né, divisão de momentos, na realidade iria acontecer através da divisão de forças tangenciais que, ao serem multiplicadas pelos respectivos braços RI, culminariam com momentos individuais em cada parafuso. Por sua vez, esses momentos individuais, ao serem somados, resultariam no momento externo aplicado no CG da distribuição dos parafusos. Então, que fique muito claro, não existe divisão de momentos, hein, turma? Olha só, como a gente estabeleceu que a força tangencial vai ser proporcional à distância RI, eu vou definir essa constante de transferência através da letra K minúscula. Essa constante K vai ser calculada pela divisão entre o momento resultante no CG da distribuição geométrica dos parafusos pela somatória do quadrado dos RIs. Então, de maneira bastante simples, a gente calcula o momento resultante no CG dos parafusos e divide pela soma de R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, mais R3 ao quadrado, mais R4 ao quadrado, mais R5 ao quadrado. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês um negócio bem importante. Você entende que existe uma diferença conceitual e numérica entre você elevar ao quadrado cada RI e depois somar, e você somar todos os RIs e depois elevar ao quadrado? Então, turma, por favor, ao desenvolver as planilhas e resolver os exercícios, entendam qual é a operação matemática que tem que ser implementada. O que entra no denominador dessa equação é essa parte aqui, ó, que está na esquerda dessa desigualdade. Inclusive, deixa eu comentar um caso com vocês aqui. Quando eu comecei a dar aula sobre parafuso de fixação, né, eu constatei uma alta incidência desse erro durante a execução das provas, porque as pessoas, ao invés de fazerem esta operação aqui, ó, elas equivocadamente faziam esta daqui. E daí, turma, depois que eu percebi isso, eu comecei a ressaltar veementemente em sala de aula essa diferença. Acabou surtindo efeito porque reduziu a ocorrência desse erro, só que infelizmente esse modo de falha ainda surge com uma frequência não desprezível. Tá legal? Então eu vou tirar essa equação daqui, na verdade eu vou limpar a tela toda, né? E vou tirar essa equação daqui só para evitar de te sugestionar a cometer esse mesmo erro. Mesmo porque meu intuito é pura e simplesmente te avisar sobre quais erros acontecem com mais frequência para que vocês possam incorporá-los aos seus processos decisórios. Bom demais, então vamos retomar o enredo aqui. Concordam comigo que é perfeitamente possível determinar essa constante K? Inclusive eu dei essa denominação para ela porque ela vai nos ajudar a transferir a ação do momento para os parafusos. A unidade de medida dessa constante vai ser uma unidade de força dividida por uma unidade de comprimento. E daí a intensidade de cada força tangencial vai ser calculada através dessa fórmula aqui, ó. A força tangencial em cada parafuso vai ser igual a essa constante de transferência K multiplicada pelo respectivo RI. Então, turma, ao multiplicarmos essa constante de transferência pela distância do parafuso até o CG da distribuição geométrica dos parafusos, a gente obtém forças aplicadas em cada parafuso numa direção tangencial. Essas são as forças chamadas de FTs, né? Inclusive, vou falar de novo, né? As FTs, se multiplicadas pelos seus respectivos braços e os resultados forem somados, redundariam no mesmo valor do momento resultante aplicado no CG da distribuição geométrica dos parafusos. Então vocês conseguem perceber que é um processo de desconstrução do momento resultante no CG para uma posterior transformação em forças aplicadas nos braços RIs? É tipo aquela máxima, né? Você precisa desconstruir para depois reconstruir. Turma, por favor, não percam o foco. Agora que a gente já tratou de dividir, entre aspas, o momento, né? Eu sempre falo isso entre aspas porque não tem divisão de momentos. A gente pode e deve combinar vetorialmente as forças apresentadas nesses dois diagramas ilustrativos. Para tanto, eu vou utilizar um terceiro diagrama ilustrativo para fazer a somatória vetorial. Só que quando vocês estiverem fazendo os exercícios, não precisa fazer essa divisão em 3 diagramas, porque na verdade, para te explicar os conceitos, eu acabei fazendo 4 diagramas. O primeiro deles que é uma situação real, né, oriunda do diagrama de corpo livre dos parafusos. Daí eu quis individualizar os parafusos e marcar
separadamente a ação das forças diretas e depois eu fiz de forma individualizada o tratamento do momento resultante do CG na distribuição dos parafusos. Então, turma, fica aqui o aviso que vocês não precisam fazer isso de forma alguma. Vocês não só podem, como devem, fazer diretamente tudo em um único diagrama. Inclusive, lá vem promessa, hein? Na próxima videoaula, ao invés de fazer um diagrama ilustrativo, eu vou fazer um diagrama vetorial mesmo, tá? Em escala. E vai ficar a recomendação para vocês fazerem exatamente a mesma coisa, porque vocês podem usar régua, transferidor, ou melhor ainda, se você estiver usando um computador, né? Fazer usando as ferramentas computacionais. Mesmo porque tem um monte de aplicativo online, né? Programa de computador, né? Que faz operação de vetores. Então vamos lá. Agora, eu pretendo fazer com vocês uma combinação vetorial ilustrativa dos dois diagramas anteriores. Porque eu pretendo calcular a força resultante em cada parafuso na cor verde. E por conta dessa cor verde, né, é que eu colori a moldura desse slide de verde. Então, turma, a força resultante no parafuso número 1 vai se chamar R maiúsculo 1, enquanto que a força resultante no parafuso 2 vai se chamar R maiúsculo 2 e assim por diante. E é por isso que eu chamei a legenda desse diagrama de R índice I. R é de força resultante e o índice I é para indicar cada parafuso. Ô, gente, depois que vocês calcularem a força resultante em cada parafuso, a maior delas vai ser utilizada na variável R do critério de operação de juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Beleza? Então, olha só. Aqui eu vou colocar agora as forças diretas para vocês e na sequência eu vou colocar as forças tangenciais para vocês. Mas, turma, como esses diagramas são ilustrativos, essa sobreposição também é. Então, o ângulo da força direta, FDI, depende daquele ângulo beta de aplicação da força externa nas chapas. Por sua vez, o ângulo das FTs depende da distribuição geométrica dos parafusos. E eu posso falar isso porque as FTs são marcadas segundo uma direção perpendicular à linha que une o centro de gravidade da distribuição dos parafusos até o centro de cada parafuso. Ô, turma, fazer uma somatória vetorial aqui nesse slide ia ficar bem complexo, porque eu, infelizmente, fiz de uma maneira meramente ilustrativa e ficou muito apertadinho aqui. Então, eu vou utilizar um novo slide para dar um tratamento mais vetorial para essa situação. Agora sim, com mais espaço eu consigo dar um tratamento mais profissional aqui para vocês. É claro que ainda teríamos como melhorar o aspecto vetorial se a gente literalmente tivesse feito tudo em escala. E é exatamente isso que eu vou fazer na próxima aula, portanto, peço que não se preocupem. A minha preocupação na aula de hoje é mais conceitual, né? É a preocupação de vocês entenderem o fenômeno físico, mesmo porque a magnitude desses vetores depende da intensidade real dos esforços e das dimensões reais da junta parafusada. Então, turma, nesse momento, o melhor que eu consigo fazer para vocês é isso aqui. Lembre-se, por favor, que as forças resultantes vão depender dos ângulos e das intensidades das forças diretas e das forças tangenciais. Bom demais. A força resultante vai ser obtida através de uma somatória vetorial. E aí eu vou utilizar a regra do paralelogramo, que consiste em, número 1, fazer linhas paralelas a cada um dos vetores, formando um paralelogramo. E número 2, obviamente em seguida, né, eu vou fazer um vetor resultante, que é um vetor que se encontra na diagonal desse paralelogramo. Então, esses vetores marcados na cor verde seriam as forças resultantes em cada parafuso. Com esse cenário aí à nossa disposição, eu quero fazer algumas constatações técnicas baseadas nas hipóteses que a gente adotou inicialmente. A primeira constatação que eu quero fazer é que com essa distribuição de parafusos, a força resultante no parafuso 3 vai ser a própria força direta nele. Obviamente, se ele não fosse o CG dessa distribuição geométrica dos parafusos, isso iria mudar. Outra coisa, no início da aula eu pedi para você usar a sua intuição e te perguntei qual era, a sua opinião, claro, né, o parafuso mais solicitado. Como a gente não tem dados numéricos, é muito difícil dar uma resposta definitiva, porque eu vou repetir, as intensidades das forças resultantes dependem das dimensões reais e também da intensidade real dos esforços aplicados. Então, supondo, veja bem, supondo que esses vetores do slide tenham magnitudes reais, daí sim eu me permito fazer alguns comentários. Nesse caso, a gente poderia afirmar que visivelmente o parafuso número 2 tem a maior força resultante. Outra constatação, se tivesse a ação de um momento externo aplicado nas chapas, o sentido do momento resultante no CG poderia ser o inverso desse. E se isso acontecesse, o sentido das FT seria o contrário do sentido mostrado nesse slide. E obviamente isso iria influenciar demais o cálculo da força resultante no parafuso mais solicitado. Não somente no cálculo da força resultante, como também em qual seria o parafuso mais solicitado. E um último comentário aqui que eu quero fazer é sobre a distribuição geométrica dos parafusos. Se o CG não fosse no parafuso 3, o parafuso 3 entraria na divisão das forças FTs. E também teria um outro impacto interessante que eu vou mostrar na próxima videoaula. Então, turma, só para fechar minha explicação, eu quero te mostrar que eu executei integralmente o algoritmo e cumpri a missão Boca de Jacaré, parte 2. Daí, esses vetores verdes que estão aí são meramente ilustrativos e eles representam de uma maneira não necessariamente proporcional esse algoritmo utilizado para calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. É justamente essa força que vai ser utilizada como R do critério de projeto de operação de juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Vocês se lembram que é o critério de projeto que pretende desabilitar o modo de falha na qual as chapas escorregam entre si? Vocês se lembram
lembram que eu falei que se acontecer a separação das chapas através desse modo de falha, os parafusos entrariam no regime de cisalhamento em decorrência do contato físico com as chapas? E eu espero que vocês se lembrem também que eu disse que a gente não quer que isso aconteça. Daí, turma, antes de eu encerrar a aula, eu preciso fazer alguns comentários finais. O primeiro deles é que eu quero te apresentar esse resumo de tudo que foi falado até agora. Inclusive, como é de praxe no canal AFD, nesse slide constam as legendas de todas as variáveis que eu apresentei. O segundo comentário é que aqui no canto esquerdo desse slide eu mostro duas fórmulas sobre o cálculo do CG. Nessa aula que eu acabei de dar, melhor dizendo, né, nesse show que tá para se encerrar, eu não expliquei, muito menos eu apresentei essas fórmulas. Mas não se preocupem porque elas serão usadas na próxima videoaula. E aí, por fim, terceiro e último comentário, eu quero te mostrar onde no nosso formulário consta esse material didático sobre juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Olha só, tá aqui com o formulário aberto, vamos lá, é literalmente a última parte da última página desse último formulário. Tá aqui, ó. Então, turma, eu peço desculpas pela aula ter sido longa, né? Mas o rigor do cargo que eu ocupo requer e me obriga a ser bastante detalhista nessa parte, tá legal? Na próxima videoaula eu vou fazer um exercício de aplicação numérica para determinar a força no parafuso mais solicitada de juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Valeu e até daqui a pouco!